Oi pessoal do primeiro ano, tudo bem? Vamos continuar com o estudo das substâncias químicas que formam os seres vivos, as moléculas orgânicas, estudando hoje o grupo mais importante que está em maior quantidade no nosso corpo, que são as proteínas. As proteínas, elas formam praticamente todo o nosso corpo, certo? Quase todas as nossas estruturas são proteinadas. Nosso cabelo, nossa unha, nossa pele, nossos músculos, parte da membrana plasmática das células. Então, quase todas as nossas estruturas são proteicas, certo? A proteína, então, é uma substância muito importante para todos os seres vivos. E junto com as proteínas, vamos ver um grupo especial de proteínas, que são as enzimas, que também são substâncias muito importantes. Primeiro, o que são proteínas? Proteínas são substâncias orgânicas, são macromoléculas, nós já vimos esse termo, são moléculas muito grandes, e todas as macromoléculas são formadas por moléculas pequenininhas, por micromoléculas. No caso das proteínas, essas moléculas menores são chamadas de aminoácidos. Então, os aminoácidos são como se fossem os tijolinhos que unidos formam proteínas. Essa união, essas ligações químicas entre os aminoácidos é chamada de ligação peptídica. Então, um aminoácido se liga ao outro através de ligações peptídicas. Os aminoácidos, por sua vez, são substâncias bem diferentes. Eles têm uma constituição química da seguinte forma: eles são formados por um carbono central ligados a 4 substâncias. Uma dessas substâncias é uma carboxila, a outra é uma amina. Essas substâncias vocês verão lá no terceiro ano, certo? E um deles é um radical. Esse radical é uma substância química que está ligada à estrutura do aminoácido, fazendo com que ele fique diferente do outro. Ou seja, todos os aminoácidos têm o mesmo corpo: carbono, hidrogênio, carboxila, amina. O que faz um ficar diferente do outro? O radical, que é a outra substância química que se une a essa molécula. Existem muitos aminoácidos? Não, somente 20. Na natureza existem 20 tipos diferentes de aminoácidos, que unidos de forma diferentes, em sequências diferentes, formam proteínas diferentes. Desses 20 tipos de aminoácidos, 12 são chamados de naturais. O que seria isso? O corpo animal consegue produzir sozinho. A gente não precisa necessariamente ingerir esses 12 tipos. O nosso corpo tem a receita deles e produz. Só que 8 são essenciais. 8 tipos diferentes de aminoácidos nosso corpo não produz. Nós temos que buscá-los através da alimentação. Por isso a necessidade de uma alimentação variada. Porque o nosso corpo, para produzir células, precisa de proteína. Para se produzir proteína, precisa de aminoácidos. Para encontrar aminoácido 12 eu consigo produzir. 8 eu tenho que buscar através da alimentação. Na natureza tem esses 20 tipos, que se unem de forma diferentes, variadas, em sequência, quantidades diferentes, formando diferentes proteínas. Só para vocês terem uma ideia, as nossas proteínas de qualquer ser vivo é diferente uma da outra. Apesar de ter a mesma função, nós temos proteínas diferentes. Por isso que existe incompatibilidade. Por exemplo, vai fazer um transplante de algum órgão, tem que ver se é compatível, se a proteína daquela pessoa que vai doar é parecida com o que vai receber, porque senão vai haver incompatibilidade, porque temos substâncias diferentes no nosso corpo, certo? Então, as proteínas, elas são essas moléculas importantíssimas para o nosso corpo. As proteínas, como eu já falei para vocês, são macromoléculas, são moléculas muito grandes, provavelmente no nosso corpo as maiores moléculas, juntamente com o DNA. Por ser muito grande, elas se formam em estruturas. Uma proteína ela é dividida em 4 estruturas. É como desde o nascimento até ela se organizar na vida adulta para trabalhar. A estrutura primária, secundária, terciária e quaternária constitui uma proteína. Como seriam essas estruturas? Observe aqui nessa figura. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas depois eu mando essa imagem para vocês. A estrutura primária constitui a proteína em si. Quantos aminoácidos ela tem, quais os tipos de aminoácidos que formam essa proteína e em qual sequência eles se encontram. Ou seja, a estrutura primária diferencia uma proteína da outra. Número,
tipo e sequência dos aminoácidos. Só um detalhezinho. Como proteínas são muito grandes, para uma molécula ser considerada proteína, na estrutura dela tem que ter no mínimo 70 aminoácidos. Se for uma molécula menor, que tenha menos que isso, ela é considerada um peptídeo e não uma proteína. Como ela é uma molécula muito grande, assim que é formada com a quantidade necessária de aminoácidos, ela se enrola, fica num formato helicoidal, no formato de uma hélice. E essa hélice forma a estrutura secundária da proteína. Ela fica toda enrolada, como se fosse um fiozinho de telefone. Já a estrutura terciária é quando essa hélice se embola. Quando ela se embola, ela dobra sobre si mesma e adquire uma forma. Tanto a estrutura terciária quanto a quaternária formam uma estrutura tridimensional. Ela vai se enrolando, vai se dobrando sobre si e adquire uma forma. Essa forma é importantíssima para a função da proteína. Dependendo da forma que ela adquire, vai determinar qual função que ela vai exercer. Certo? Existem alguns fatores que podem destruir essa forma tridimensional da proteína, destruir a estrutura terciária e quaternária. Aí ela perde a forma. Se ela perde a forma, ela perde a função. Esse processo de perda de forma da proteína é chamado de desnaturação. Quando ela desnatura, ela perde a forma dela. Funções das proteínas. São as estruturas, as substâncias mais importantes que exercem o maior número de funções no nosso corpo. Primeiro, estruturais. Como já falei para vocês, estruturas corporais são proteicas. Cabelo é proteína, é queratina. Unha é proteína, é queratina. Pele é proteína, é elastina, é colágeno. Músculo é proteína, é actina e miosina. Então, o nosso corpo ele é basicamente formado por proteínas. Atuam como enzimas, que são os biocatalisadores. A gente vai falar um pouquinho sobre elas daqui a pouco. Enzimas são substâncias que aceleram a velocidade das reações. Por isso que você almoça, passa umas 3 horas, aquela comida que você ingeriu, ela já foi quebrada e já está indo para o seu corpo. Porque se você deixa uma comida num prato, por exemplo, não lavou as vasilhas, deixou no prato, em 3 horas a comida continua lá. Ela não foi destruída, ela não sumiu. Por que no nosso corpo sumiu? Porque a enzima está lá para quebrar, para acelerar a reação química. Contração muscular. Fazer contração muscular é resultado do deslizamento de uma proteína sobre a outra. A actina e a miosina deslizam uma sobre a outra, fazendo com que o músculo contraia. Hormônios, muitos hormônios têm natureza proteica. Um exemplo é a insulina. Insulina é proteína. Por isso que pessoas diabéticas nunca engolem, nunca tomam medicamento com insulina. Porque se ingerissem, ela seria digerida e aí não iria agir. Por isso que tem que injetar, certo? Proteínas no nosso corpo elas são digeridas. Quando a gente precisa da proteína ativa, a gente nunca pode ingerir. A gente tem que injetar. Tá? Então, os hormônios, grande parte deles são proteínas. Lembrando que a gente viu em lipídios que alguns hormônios são esteroides, são lipídios. Anticorpos, isso aqui é importantíssimo. Principalmente nessa época de pandemia, a gente está ouvindo falar muito de anticorpos, então presta atenção. Tem gente que acha que anticorpo é célula, não é. Anticorpo é proteína, é uma proteína de defesa que é produzida por células do nosso sistema imunitário chamadas de leucócitos. Mais propriamente os linfócitos, que é um tipo de leucócito. Os leucócitos são as células brancas, os glóbulos brancos do sangue. Eles têm a função de defender o nosso corpo. Defender contra o quê? Contra qualquer substância estranha ao nosso corpo, que a gente chama de uma forma genérica de antígeno. Um vírus é um antígeno, porque não faz parte do meu corpo. Uma bactéria, um protozoário, um fungo, um sangue diferente do meu, um órgão que for transplantado no meu corpo, são antígenos, são coisas que não são comuns ao meu corpo. E aí o nosso corpo reconhece aquele antígeno e produz armas específicas para destruí-los. Essas armas são os anticorpos. Então, os anticorpos eles são específicos. Anticorpo que combate vírus influenza não combate o coronavírus.
não combate o vírus da cachumba. Então, cada anticorpo é específico. E esse processo de produção de anticorpos é chamado de imunização. Tem como eu estimular a produção de anticorpos? Sim. Eu só produzo anticorpos se eu entrar em contato com o antígeno. Meu corpo tem que reconhecer quem é meu inimigo para produzir uma substância específica para destruí-lo. Então, quando eu quero me prevenir contra alguma doença, eu tenho que fazer uma imunização ativa, eu tenho que estimular o meu corpo a produzir anticorpos. Como eu faço isso? Através das vacinas. Quando eu recebo uma vacina no meu corpo, por exemplo, a vacina contra a gripe, que está tendo um período de vacinação, são injetados no meu corpo todos os tipos de vírus da gripe, os influenza, que já foram encontrados até hoje. Só que, obviamente, quando vai se produzir uma vacina, esses vírus são atenuados, eles são enfraquecidos, então eles entram no nosso corpo numa potência mais baixa, de uma forma que ele não consegue causar a doença em mim. Por isso que se eu estiver, naquele período de vacinação, estiver com febre, estiver com alguma doença, não devo vacinar, porque o meu corpo já está fraco. Então, aqueles vírus da vacina, que mesmo sendo fracos, eles podem causar o problema em mim. Por isso que é muito comum, quando os bebezinhos vacinam, naquele dia ele tem sintomas parecidos com a doença contra a qual ele vacinou. Porque ele recebeu o antígeno no corpo, ele recebeu o agente causador da doença. E aí o corpo reconhece aquilo, reconhece quem é o inimigo e produz uma grande quantidade de anticorpos que permanece no nosso corpo. Depois de algum tempo, se um vírus ativo, um vírus forte, entra no meu corpo, eu já tenho as armas para combater. Eu já tenho os anticorpos para combater. Agora, por exemplo, se eu preciso de uma solução imediata, se eu estou passando por um problema muito sério e preciso, não dá tempo de mandar produzir anticorpos. Por exemplo, eu fui picado por uma cobra peçonhenta. O que eu preciso? Aí, nesse caso, eu já preciso receber os anticorpos já prontos. Para isso, eu não posso ser vacinado, eu tenho que tomar um soro, o soro antiofídico. No soro, existem anticorpos já prontos, por isso é chamado de imunização passiva. Eu já recebo os anticorpos prontos. É o que acontece quando a mãe amamenta o filho. No leite materno existem anticorpos, então é uma forma de imunização passiva. A mãe está passando para a criança anticorpos contra doenças que ela já recebeu esses anticorpos. Então, por isso que a criança ela fica mais fortalecida. Então, os anticorpos, eles são proteínas que defendem o nosso corpo contra antígenos, substâncias estranhas. Outra função das proteínas é a coagulação. Coagulação do sangue é interromper o sangramento, interromper o vazamento de sangue dos vasos sanguíneos. Existe uma proteína chamada de fibrina que faz essa rede impedindo a passagem do sangue. Obviamente não é só ela, existe toda uma grande quantidade de fatores de coagulação, entre eles o cálcio, que a gente já estudou também. Outra função, transporte de oxigênio. Quem transporta oxigênio no nosso corpo? As hemácias. Quem que existe dentro da hemácia? Hemoglobina. Hemoglobina é proteína. Então, é a hemoglobina que faz o transporte de oxigênio e também uma pequena quantidade de gás carbônico. Certo? Então, como a gente viu, as proteínas são fundamentais para a nossa continuidade de vida. Agora, eu vou falar de uma molécula que também é proteína, só que tem uma função específica, que são as enzimas. Geralmente, quando a gente fala enzima, a gente lembra de enzima digestória, enzima que faz a digestão. Mas as enzimas, elas não são só enzimas para fazer digestão. Elas estão em todas as reações químicas no nosso corpo. Elas são biocatalisadores, elas catalisam as substâncias químicas. O que é um catalisador? É uma substância que acelera a velocidade das reações. Uma reação química que sem enzima demoraria um dia para acontecer, na presença de enzima acontece em 2, 3 horas. Tá? Então ela facilita e promove a vida. Porque se não fossem as enzimas, o metabolismo ia ser muito lento, não permitiria que nós continuássemos vivos, certo? Essas substâncias, elas são muito específicas. Elas, lembram que eu falei para vocês que a estrutura terciária e quaternária das proteínas faz com que ela adquira uma forma? A forma da enzima
é imprescindível para a função delas. Vou dar um exemplo das enzimas digestórias. Quando nós comemos, por exemplo, nós comemos carne, que é rica em proteína também, essa proteína tem que ser digerida, tem que ser quebrada, porque não vai entrar carne dentro do meu corpo, não vai entrar proteína dentro do meu corpo, vai entrar aminoácidos, tem que ser quebrados para eu absorver somente os aminoácidos que estavam ali. Então, a enzima que vai digerir proteína, ela tem uma forma que encaixa com a proteína. A enzima que vai digerir amido tem uma forma que encaixa com o amido, e assim sucessivamente. Essas substâncias sobre a qual a enzima age é chamada de substrato. Então, a enzima tem uma forma complementar ao substrato. Na biologia, a gente fala que esse complexo enzima e substrato é como se fosse uma chave fechadura. A chave não tem a forma da fechadura. A chave tem uma forma que se encaixa com a fechadura, é o que acontece com a enzima e o substrato. Eles têm formas complementares. A enzima tem um formato, tem uma parte que ela adquire uma forma chamada de sítio ativo, que tem um formato complementar ao substrato, se une a ele e faz a reação química. Por exemplo, se é uma proteína, ela liga a proteína e quebra. Se é uma reação de quebra, é catabolismo. Se ela quer produzir alguma coisa, ela tem um formato que se liga aos reagentes. Ela junta com esses reagentes, faz com que eles se liguem e aí o produto é feito. Olha aqui, tem essa figura aqui que exemplifica isso. Eu tenho uma enzima que tem aqui no sítio ativo um formato. Esse formato, ele vai ser complementar ao substrato. Como vocês podem ver aqui, ó, tem dois substratos. Esse substrato ele está ligado. Quando ele se encaixa com a enzima, eles se encaixam de formato completo, porque é uma chave fechadura, eles se complementam, certo? E quando se encaixa a enzima com o substrato, ela faz a reação. Nessa figura aqui, ela separou esses dois substratos, cada um deles aí saiu, então, foi uma reação de quebra, uma reação de catabolismo. Toda enzima tem esse formato que permite encaixar com o substrato para fazer a reação. E um detalhe importante, as enzimas não se consomem na reação. Como assim? Essa enzima aqui, quando o substrato saiu, já virou produto, ela já está prontinha para fazer outra reação. Ela não se perde no processo. Por exemplo, a mesma enzima que digere o almoço vai digerir o jantar. Ela não se perde de um momento para outro, ela permanece no nosso corpo, ela não se desgasta. A não ser que haja desnaturação, a não ser que aconteça o processo de desnaturação da proteína, da enzima. O que poderia fazer isso? Essa desnaturação? Dois fatores. A temperatura e o pH. Temperatura muito alta desnatura. Por isso que se a gente tem uma febre muito alta, a gente pode morrer. Porque as enzimas que comandam o metabolismo, elas são desnaturadas, aí elas não conseguem mais reagir. Ou pH. pH é potencial de hidrogênio. Mostra se é ácido, se é alcalino, se é neutro. Cada parte do nosso corpo tem um pH específico. Por exemplo, lá no estômago, a enzima age no pH ácido. Se não estiver ácido, ela não age. Na nossa boca, a enzima age no pH neutro. No nosso intestino, no pH alcalino. E assim sucessivamente. Características da enzima, então, que nós já falamos. Cada enzima é única para determinada reação, porque ela é específica para o seu substrato. Ela tem uma estrutura tridimensional, como toda proteína, que é a estrutura terciária e quaternária. Se ela perde essa estrutura, ela perde a função. Ela se liga no substrato através do sítio ativo, que é aquela região de encaixe. E como toda proteína, ela pode desnaturar. Ela pode perder a sua forma e automaticamente perder a sua função. O que pode fazer essa perda de função das proteínas? A temperatura muito elevada e o pH que não esteja ideal, certo? Toda enzima para agir tem que ter um pH ideal. Certinho, meninos do primeiro ano? Conteúdo de proteína é muito importante. É provavelmente um dos mais importantes desse conteúdo de bioquímica. Então vejam, assistam essa videoaula quantas vezes for necessário.
olhe no livro de vocês, tenha esse conteúdo no livro de vocês, no capítulo 4, estude pelo livro. E essa semana, as atividades que forem enviadas para vocês, eu quero que vocês me enviem, vou abrir um fórum avaliativo, e vocês vão enviar as respostas para eu conferir as respostas de vocês, o grau de acerto, o grau de erro, tá? Para ver se está tendo alguma dificuldade. Qualquer dúvida, me procure, me pergunte antes de passar as respostas, tá? O fórum vai ficar aberto de terça-feira, dia 28, até a sexta-feira, dia 1º de maio, certinho? Tá? Nós vamos começar esses fóruns avaliativos para a gente ver aí qual é o grau de participação de vocês e também se está tendo dúvidas, se está tendo aprendizagem nesses conteúdos, certinho? Fica com Deus, tchauzinho.